quando Jesus fala dessa porta estreita. Então, parece que Jesus está querendo dizer aqui que é uma porta pequena, é uma porta de difícil passagem. E aqui Jesus está falando que é desta porta para entrar para o céu. Então isso vai exigir de nós esforço. Tem que ter esforço para caminhar com Cristo. O que muitas vezes acontece é que a gente vai engrandecendo. Se a gente olha o Evangelho, quantas e quantas vezes, amados, Jesus vai falar, quem quiser ser grande, seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Porque aí está a raiz do pecado. Aí está, a soberba. E ao longo da vida a nossa tendência é ir ficando soberbo. Soberbo tem a ver com grandeza, largueza, querer ser mais do que a gente é, autossuficiência. E a tendência nossa, se a gente não tem uma vida no Espírito, é ir ficando grande, obeso espiritualmente, vamos dizer assim. Só que vai ter uma porta que a gente precisa passar. E aí então, se a gente não tiver a estatura do humilde, a estatura da pequenez, a estatura daquele que serve a todos, como Maria, a gente vai entalar nessa porta, a gente não vai passar. E Deus não quer isso de nós, por isso Ele já nos dá esse caminho. Então que a palavra de Deus possa nos convencer nisso desta noite. Tem que ter esforço para quer caminhar com o mundo? É como escorregador, é só se lançar, se joga. Não é a moda a palavra aí da juventude, se joga. Mas com Deus a coisa é um pouco diferente. É preciso esforço. Se a sua vida espiritual está muito confortável, acende aí o alerta. A vida do cristão nunca pode ser confortável, espiritualmente falando. E hoje está na moda a religião do conforto, a religião do tudo ao alcance do dedo, ao alcance da vontade. A fé às vezes vira um supermercado. Hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo. Quando a palavra exige compromisso eu caio fora. Quando a palavra fala de abandonar o pecado eu finjo que não escuto. Mas eu só quero coisas assim que vai resolver naquele meu momento. Essa religião de supermercado, que não gera em nós transformação, mudança de vida. É a religião da autoajuda, apenas pela psicologia. É apenas ficar massageando o ego. E quando às vezes a palavra incomoda, eu rejeito. Então às vezes a gente vai caindo nesta ilusão de uma vida cristã muito tranquila. Eu vou lá na missa uma vez por semana, estou cumprindo já com a minha obrigação. Será que é só isto? Quando a gente pensa nessa porta estreita, talvez a gente vai começando a entender que o negócio é mais embaixo, que não é só isso. Quantas vezes nós vemos as pessoas que querem assim atingir um objetivo na vida, sei lá, um jogador de bola, um esportista, alguém que quer passar no concurso, no vestibular, quer conseguir aquela vaga de emprego. Ou seja, a pessoa tem algo para atingir e que não é fácil, porque tem concorrência. Então o que a pessoa vai fazer? Ela vai ter que se esforçar. Ela tem que renunciar a certas coisas, ela vai ter que dedicar, às vezes ela vai perder horas de sono, às vezes ela vai ter que trabalhar muito assim a sua resistência, dependendo do seu objetivo. Ela vai ter que fazer esforços, porque senão ela não chega lá, ela não consegue, ela não vai. Na vida espiritual também, se a gente vai ficando frouxo, a gente não chega a lugar nenhum, a gente não passa por essa porta estreita. É o que nós poderíamos chamar aqui hoje de uma obesidade espiritual. Estou falando aqui, comparando, essa obesidade mórbida, que faz mal para quem tem ela. Tem gente que já fez até cirurgia, porque teve esse problema. Só quem tem sabe como luta com isso. Porque uma coisa é, vamos dizer, o nosso peso normal. Aí depois dele vem a sobrepeso, acima do peso, Aí depois vem obesidade. Aí vem depois a obesidade mórbida, aquela que corre risco de vida até. E às vezes assim, quantas vezes talvez a gente está assim sem perceber espiritualmente,
Quantas pessoas que por essa situação física passam até constrangimentos, ficam limitadas. Lembro de um professor meu lá de São Paulo, coitado. Ele era muito gordo e ele já era obesidade mórbida mesmo. E ele um dia foi pegar o circular, e aí quando ele foi passar na catraca, ele entalou e não ia nem para frente nem para trás, aquela situação constrangedora. Ele que não ouça essa pregação lá em São Paulo. O homem do ônibus, o motorista, deu uma arrancada, gente, aquela roleta foi com tudo, e coitado dele, foi caindo pelo corredor do ônibus, caiu em cima de um velhinho magrinho, coitado, quase que mata mas esfolou assim o rosto de fora a fora. Que situação. Mas quantas vezes também nós não podemos estar assim espiritualmente, e é preciso retomar a luta, a disciplina, a força. Alguns anos atrás, eu digo por mim, a gente vai entrando nessa vida antigamente o povo falava que barriga de padre é cemitério de frango. Já ouviu falar isso? Porque toda roça, porque antigamente interior, né, chegava lá, toda casa tinha um galinheiro. O padre chegava sem avisar para o almoço: ô Maria, mata um frango, o padre vai almoçar aqui hoje. Todo lugar era frango, era o que tinha lá para comer. E aí diz que barriga de padre é cemitério de frango. Mas aí eu cheguei no médico, aquele check-up total. E aí de repente eu fui lá, levei o envelope, falei: e aí doutor, tudo jóia? Ele falou: tudo jóia, uma ova. Abriu o envelope, foi lendo, eu só sentadinho na cadeira, né? Triglicérides, tá alto, hein? Falei: vixe. Mas ele foi continuando. Açúcar no sangue, muito elevado. Seu colesterol está bem acima. Sabe o que significa isso? Banha gordura na veia. Pode qualquer hora aí, né, dormir e não acordar mais. Morte súbita, infarto. E aí foi falando: pedra no rim, gordura no fígado. Que mais? Hérnia de hiato, gastrite esofágica. E aí eu só olhei e falei: doutor, quantos meses que eu tenho de vida? Seja sincero. Ele falou: não desespera. Claro que a questão do colesterol, isso, né, tem que baixar para não correr o risco de morte fulminante. Mas você vai escolher. O que você tem, muitas pessoas têm, mas não estão nem aí. Elas preferem pagar o preço. Se você quiser viver menos, continua como você está. Você vai ter aí alguns anos a menos de vida, mas fazendo as mesmas coisas que você continua fazendo, que você gosta de fazer, comer ou não fazer. Mas se você quiser viver mais, então a partir de hoje você vai ter que mudar de vida. Mudar de vida no sentido de atividade física, no sentido de a sua alimentação vai ter que mudar radicalmente. Também emocionalmente você vai ter que se cuidar, seu sono, suas horas, seu descanso, espairar a cabeça, sair de vez em quando, fazer um passeio, tirar umas férias. A escolha é sua. Eu pensei comigo, né? Poxa vida, eu um dia entreguei para Deus a minha vida, e eu quero, enquanto Deus me deixar viver, doar minha vida para Ele, trabalhando, evangelizando, conquistando almas, anunciando, trabalhando nas comunidades. E para isso eu preciso de saúde espiritual, saúde emocional, mas também saúde física. Então a minha decisão é: eu vou mudar. E aí, gente, mudar, olha, é difícil, viu? Porque as tentações estão aí. Cada semana, né, a irmãzinha chega na casa paroquial: padre, eu trouxe esse bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ai, padre, hoje eu trouxe sorvete. Padre, hoje depois da missa vamos para a pizzaria. Padre, o que o senhor está fazendo? Vem aqui em casa, fiz uma buchada, fiz uma feijoada. Gente, vocês não sabem quanta tentação. E como que a gente, se quiser viver mais, você precisa saber dizer não.
eu preciso me disciplinar, eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem para as pessoas. E aí então a gente vai ter que fazer nesse processo. Claro que aí tem o dia do lixão, né, do podrão que a gente fala, o final de semana, alguma coisa assim, mas aí durante a semana você tem que compensar, porque senão o seu organismo vai entrando num círculo vicioso. Então, graças a Deus, como a gente sente a disposição, sente a saúde melhor, para poder fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas é escolha, é esforço. Quem já não passou por isso? Vê aquele prato de pudim de leite condensado, você fala, não, só um copinho d'água e um tomatinho aí para mim comer. Não é mole não, mas vale a pena? Claro que vale a pena. Espiritualmente, gente, é a mesma coisa. Hoje nós perdemos a disciplina. Está fora de moda palavras como jejum, mortificação, penitência. Está fora de moda hoje na igreja palavras como ascese, vida de oração, prática diária da palavra. A gente vai caindo na tibieza, na mornidão, e quer que as coisas aconteçam, e a gente depois quer passar na porta. A gente vai ficando, faz um regime aí, começa um treinamento espiritual de hoje em diante. Se nós não tivermos essa disciplina, que não aconteça conosco igual aconteceu lá com o meu professor, na hora de passar naquela roleta. Veja que a primeira leitura fala filhos, sede obedientes aos vossos pais. Palavra obediência. A obediência também faz parte desse esforço que a gente tem que ter espiritualmente. Obediência não é fácil. Os religiosos fazem 3 votos: castidade, obediência e pobreza. Muita gente pensa que o voto mais difícil de cumprir é a castidade, outros a pobreza, mas não é. De acordo com os próprios religiosos, o voto mais difícil de se cumprir é o voto de obediência. A sua superior dizer é assim e você aceitar aquilo, porque fica dentro de nós, né? Mas por quê? Mas eu penso diferente, mas eu discordo. Obediência. Mas há uma coisa na obediência, há um sentido cristão da obediência. Deus honra a nossa obediência. E às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente está vivendo as consequências da nossa desobediência. Quanta desobediência na Bíblia, desde Adão, muitas vezes o povo no deserto, quantas vezes os próprios discípulos e apóstolos de Jesus, vivendo na carne ali a desobediência, e a gente vê na própria Bíblia as consequências nefastas da desobediência. Eu como padre, pelas vezes que eu fui pelo caminho da desobediência, porque eu discordo, porque eu sou isso, porque eu aquilo, porque eu é que sei, eu sei o preço que eu paguei por isso. Mas quantas vezes que eu fui pelo caminho da obediência? Quarta-feira passada eu acho que falei sobre isso, Deus honrou. Então não é questão se aquele que tem autoridade sobre você está certo ou errado, não, isso ele vai resolver com Deus. Se ele estiver errado, ele vai pagar o preço. Mas a mim, se ele tem autoridade de mim, cabe o acatamento e a obediência. Deus honra isso. Deus honra a autoridade dos pais sobre os filhos e a obediência dos filhos sobre os pais. Quantas vezes a gente quer que as coisas dêem certo na nossa vida, mas a gente não é obediente a Deus. A palavra está dizendo A, eu insisto em fazer B. A palavra está falando, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. E eu continuo, padre, essa pessoa não perdoa. Colhe os frutos da sua desobediência. Mas depois não vai dizer que ninguém não avisou. A Bíblia fala, olha, viva dessa forma. E muitas vezes eu estou, acho que isso não é bem assim que Deus está querendo dizer, não. Às vezes um casal estava lá participando da comunidade já há um bom tempo. A mulher até entrou lá para ser da pastoral, e aí veio conversar e tal, fazer aconselhamento. Padre, mas está difícil as coisas na nossa vida, na família, está tumultuado, complicado. E eu fui, né, então, mas quanto tempo vocês são casados? Como que... não, tem já mais de 15 anos.
Mas vocês são casados na igreja? Claro. Ai, padre, a gente não é casado na igreja. Mas por que não são casados? Vocês conhecem a palavra, vocês são de igreja. Vocês sabem o que é o valor do sacramento? Ah, é porque a gente sabe como é que é, né? Quer fazer aquele vestido de noiva, a gente quer fazer um casamento bem chique, bonito, fazer aquela festa, mas o dinheiro está curto, né? Mas um dia a gente vai casar. Filha, não é assim. O sacramento não é pompa, não é evento social, é a graça de Deus que precisa legitimar essa união de vocês. Vai e fala com seu marido. A gente não cobra nada, a gente facilita todo o processo para regularizar a situação de vocês. E ela foi e falou com o marido, depois veio falar: padre, meu marido só não chamou o senhor de santo, do resto, que esse padre não sabe de nada, quem sabe da minha vida. Então quer dizer, a pessoa quer viver na desobediência a Deus. Então não adianta, trava, o caminho trava, a vida trava. E então a gente tem que ter essa capacidade de ajudando as pessoas. Então é obediência, é a vida de oração, é aquilo que a gente vai, as nossas renúncias diárias, esse combate interior contra o pecado, e vai fazendo a gente então ficar em forma. Tem que estar em forma para passar na porta. E a obediência é um desses caminhos. Estava um dia lá, a maior bagunça lá no céu. E aí o São Pedro falou: pelo amor de Deus, para com essa bagunça. Os homens e as mulheres lá estavam na brigaiada, uma discussão. Falou: vamos fazer o seguinte, os homens, lado esquerdo, aliás, falou, os homens e as mulheres todos na minha frente. Os homens que eram submissos às suas esposas, obedientes, a esposa mandava e vocês obedeciam, todos sentam aqui da minha direita. Gente, aqueles homens, quase tudo à esquerda. E aí só ficou um baixinho, careca, de bigode. E aí ele olhou assim e falou: ei, camarada, mas vocês são todos uns frouxos mesmo, hein? Pelo amor de Deus, tudo as mulheres mandando vocês. Só esse aqui, bendito, abençoado. Fala para nós aí qual que é o seu nome, qual que é o segredo que você assim não deixava que a sua mulher mandava em você. Ele meio de cabecinha baixa, né? A mulher dele na ponta do banco, com aquela cara feia. Ele só falou assim: ai, São Pedro, eu não sei de nada não, minha mulher que mandou eu sentar aqui, eu sentei. Isso quer dizer, nem ele salvou. Mas vamos pedir ao Senhor. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, ela tem poder de realizar em minha vida aquilo que se propõe. Por isso hoje, diante de mim está esta porta. Ajude-me, Senhor, a lutar, a me esforçar, a ser um bom cristão, para que eu possa ser digno, estar preparado para passar pela porta estreita, em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou o Padre Alessandro Bobbiton e você acabou de acompanhar mais uma pregação das nossas missas de quarta-feira, aqui da paróquia de Nossa Senhora da Paz de Londrina, no Paraná. Você que é de Londrina, região, venha participar conosco às quartas-feiras dessa missa abençoada, com muita oração, louvor, adoração e bênção do Santíssimo Sacramento. Convido você a compartilhar as nossas pregações, os nossos vídeos, para que outras pessoas também possam receber uma palavra de fé, de esperança, de crescimento espiritual para as suas vidas. Acompanhe os nossos vídeos na minha página no Facebook, acessando Padre Alessandro Bobbiton. A você que sempre nos acompanha e que ajuda a divulgar o nosso trabalho de evangelização, o meu abraço, o meu carinho. Deus abençoe a você.